erros comuns que você pode estar cometendo na hora de empreender com restauração ecológica. Então eu vou falar para vocês aí os principais erros e vou dar alguns exemplos aí para vocês entenderem. Um dos erros que o pessoal comete é a falta de planejamento adequado, que vai gerar um maior custo do que o necessário. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, um exemplo verídico, real, que aconteceu. Teve um caso aí de alguns profissionais que pegaram um plantio de 1.000 mudas para fazer numa propriedade rural e eles compraram as mudas no meu viveiro. Falou: Leonardo, seguinte, nós precisamos de 1.000 mudas, você vai entregar 500 amanhã para mim, depois de amanhã você vai entregar mais 500, beleza? Tá tudo combinado, vamos entregar. Primeiro dia a gente fez entrega de 500 mudas, no dia seguinte a gente entregou mais 500 mudas. O segundo dia, lá na entrega do restante das mudas, né, para totalizar as 1.000 mudas, esses profissionais falaram: Leonardo, não tem como você colocar a sua equipe aqui para atender a gente, porque a gente contratou, a gente terceirizou aí a abertura, o plantio em um todo, e a abertura das covas, dos berços onde a gente vai plantar as mudas. O pessoal não fez nenhum terço ainda dos buracos, as mudas já estão todas aqui no campo. A gente está na área rural, não tem possibilidade nem de fazer irrigação disso aqui, tem que trazer água, tudo, é uma logística complicada, situação difícil, tem como você ajudar a gente? Falei: olha, não tem, porque eu estou atendendo outro cliente agora, não tem como parar o serviço no meio para vir aqui atender vocês. Realmente eu estou sendo honesto, não tenho condição de atender vocês. Por essa falta de planejamento desses profissionais, eles perderam 400 mudas, eles plantaram as 1.000 mudas, mas essas mudas ficaram lá 2, 3 dias sem água, até eles conseguirem fazer todos os buracos lá para plantar essas mudas. E houve uma perda de 400 mudas, depois eles me procuraram para comprar mais 400 mudas para fazer uma reposição. Daí eu te falo, uma falta de planejamento vai fazer com que você tenha um maior custo nesse plantio. E aí eu te pergunto, esse prejuízo de 400 mudas, quem pagou? O profissional que foi contratado para fazer o serviço ou foi o proprietário da área? Acho que vocês já sabem a resposta, né? Não vou nem entrar em detalhes. Outra situação com relação a erros que acontecem é com relação à precificação. Então o profissional, às vezes, acontece dele não conseguir fazer um orçamento da forma correta para atender o cliente dele. Eu vou dar um exemplo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o profissional faz um orçamento, faz um serviço, ele toma um prejuízo, a conta não fecha. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Você fez um orçamento para fazer um plantio para um cliente e você estimou que você vai gastar 10 dias para fazer esse plantio. Você terminou o plantio, você gastou 15 dias para fazer. Você gastou 5 dias a mais do que o previsto. Vamos fazer uma conta aqui comigo. Estimando aí mais ou menos o preço da diária aí de 2 pessoas trabalhando para você e tudo mais, 5 dias, logística, almoço do pessoal e tudo mais, você teve um prejuízo de mais ou menos aí de R$ 1.200 de mão de obra. Então você vai ficar com prejuízo, porque se você fez um contrato com o teu cliente para fazer o serviço e você levou mais tempo do que o previsto, você vai levar o prejuízo. Com certeza o prejuízo é teu. Então esse é um erro muito comum, já vi muito acontecer aí com pessoas que trabalham com restauração ecológica, não saber fazer precificação. Outro erro comum é a técnica de plantio. O pessoal faz aí, o pessoal nem tem técnica para fazer plantio, abre um buraco, enterra as mudas, faz plantio de qualquer jeito, tem muita perda de muda, gera o maior custo aí no negócio. Eu vou citar um erro comum aí. O transporte das mudas ele é feito de forma errada, por exemplo. Você vai perder muita muda. Como que funciona? O funcionário carrega essa muda de forma errada. Vou mostrar para vocês aqui. Imagina que essa xícara aqui é um saquinho da muda.
aqui em cima a gente tem o caule da muda. O pessoal tem o costume de catar a muda pelo caule e sai carregando a muda no braço. Carrega 3, 4 mudas aqui em cada braço no caule. Isso aqui dentro do saquinho está o sistema radicular da planta. Você vai estourar todo o sistema radicular dentro da planta. Qual que é a forma? Existe uma forma correta de se fazer isso, não é assim. Então essa é uma forma errada de você fazer, é uma técnica errada de se utilizar para carregar a planta. Esse é um exemplo. Outro exemplo, mão de obra ruim, má qualificada ou mão de obra que não tem treinamento para fazer o plantio. Você vai perder adubo, você vai perder insumo, você vai perder tempo, você vai fazer o serviço, acaba até fazendo o serviço num tempo maior do que você estimou. Então você tem que tomar muito cuidado também com relação a essa questão aí da mão de obra.